Olá, meu povo, tudo bem com você? Deus abençoe sua vida. Brasileiros de norte a sul desta nação, eu trago este vídeo na intenção de mostrar algo para nós, para que nós possamos ficar mais bem inteirados daquilo que acontece no nosso país. Este é o canal Politicando, um canal patriota e conservador, comentando os fatos, combatendo as injustiças. Esse é o nosso objetivo. Nós vamos agora para uma breve vinheta e em seguida estaremos dando continuidade a mais este vídeo do canal. Muito bem, estamos de volta. Vamos falar um pouquinho sobre o que está acontecendo nos últimos dias. Nós temos acompanhado, eu creio que você também tem acompanhado através das emissoras de televisão, através dos canais do YouTube, quem tem essa possibilidade. Nós temos visto aí algumas situações envolvendo o nosso país que infelizmente nos traz muita tristeza. Nós vemos aí nos últimos tempos aí, principalmente por parte do Superior Tribunal Federal, que é aquele que seria o guardião da Constituição, nós temos visto que eles estão rasgando a Constituição todas as vezes que eles fazem alguma coisa. Ontem, por exemplo, hoje é dia 28 de maio, no dia de ontem, dia 27, haviam 29 mandatos de busca e apreensão na casa de diversas pessoas, feitos pela Polícia Federal. Foi expedido pelo Alexandre de Moraes do STF. E aí nós vemos, por exemplo, que o STF ele é conhecido como aquela instituição que vai resguardar a Constituição. E nós estamos vendo que o que eles estão fazendo, na realidade não é isso. Na realidade eles estão determinando o que está errado, ou seja, estão criando as leis. Eles estão julgando as leis, estão condenando as pessoas, estão mandando prender. Cada órgão institucional deste país tem a sua atribuição. Por isso nós temos legislativo, executivo e judiciário. O que faz o legislativo? O legislativo cria as leis, o judiciário julga a lei e o executivo executa a lei. Só que nós estamos vendo hoje uma instituição que ela está fazendo tudo. Por quê? Pelo simples fato de que eles querem destruir o atual governo que nós temos, que é o governo do presidente Jair Messias Bolsonaro. E eu quero dizer para você uma coisa. Eu tenho acompanhado os governos do nosso país dos últimos, vamos dizer assim, dos últimos 40 anos. E eu não vi ainda um presidente igual a esse que nós temos. Eu vivi o tempo dos governos militares, que já naquele tempo, por trás dos bastidores, muita gente combatia. Tanto que João Batista Figueiredo chegou uma época que ele falou: eu vou permitir que vocês realmente mudem para um governo, vou fazer abertura política para que vocês possam se tornar um governo civil. Mas ele já também deixou uma palavra dizendo que dentro de alguns anos vocês vão pedir de volta os militares. E é o que está acontecendo nos dias de hoje. Existe um ato institucional denominado AI 142, se não me engano. Esse ato institucional 142, ele determina que as Forças Armadas entrem com providências nas instituições desde que elas não estejam cumprindo com as suas obrigações. Agora eu vou cumprindo com as suas obrigações e principalmente descumprindo aquilo que a lei manda. Agora eu queria trazer para nós aqui uma situação. Hoje nós temos visto aí o Superior Tribunal Federal criando todos esses problemas, através, inclusive, em decisões monocráticas. Não é uma decisão, por exemplo, que todo
os 11 ministros do Superior Tribunal Federal chegaram à conclusão. Simplesmente uma pessoa decide que vai ser dessa forma e ponto final. Eu não estou com a Constituição na mão, mas eu posso falar de algumas coisas que eu já li. Por exemplo, o primeiro item da nossa Constituição diz que o poder emana do povo. Hoje nós estamos vendo o povo indo para a rua e nós estamos vendo que há uma manifestação muito grande por parte da nossa população, e nós vemos, por exemplo, que isso não está sendo respeitado. Nós vemos, por exemplo, os atos comunistas e atos, por exemplo, de escravização, colocando as pessoas de uma forma, tratando o cidadão, o trabalhador como bandido, que é o que está acontecendo aqui no estado de São Paulo, pessoas sendo presas pelo não cumprimento das determinações do governador Dória. E isso tudo quer dizer, estão rasgando a Constituição. O governo municipal, ele está sujeito, de certa forma, ao governo estadual. O governo estadual está sujeito, de certa forma, ao governo federal. E o governo federal, o nome já diz, é federal, ele abrange a toda a nação. Ou seja, nada poderia ser decidido nesta nação de uma forma monocrática. Por exemplo, o governo do estado de São Paulo, salvo algumas coisas dentro da Constituição que dá o direito a ele de fazer, mas ele não poderia decidir, como foi decidido, por exemplo, algumas questões nessa época de pandemia, que o governo estadual e os governos municipais receberam do Superior Tribunal Federal o direito de decidir o que eles querem fazer sem ter que prestar conta para o governo federal. Isso é rasgar a Constituição. Quando nós vemos, por exemplo, atos como foi o de ontem, no dia 27, de pessoas sendo invadidas suas casas, sendo invadido o lugar onde eles estão pela Polícia Federal, venho aqui dizer, a Polícia Federal não tem culpa de nada disso, ela cumpre determinações. Quando nós vemos isso acontecer, nós entendemos que a Constituição nossa já foi rasgada. Infelizmente, isso é o que está acontecendo no nosso país. Esse ato institucional 142, ele determina que as Forças Armadas têm que tomar providências quando isso acontece. E isso não é somente nas instituições, como tem o caso do STF, como é o caso da Câmara Federal, como é o caso do Senado Federal, não. Isso é em qualquer uma delas, inclusive do Presidente da República. Se o Presidente da República não estiver cumprindo com as determinações que a Constituição determina que ele faça, ele também pode sofrer uma intervenção. Agora, por que isso não está acontecendo no nosso país? Antigamente, há alguns anos atrás, quando o governo ainda não tinha sido eleito, o governo do presidente Jair Messias Bolsonaro, eu já li algumas coisas sobre os assuntos, já escutei muito falar sobre isso. As nossas escolas estavam doutrinando as nossas crianças, os nossos jovens, que quando o presidente Jair Messias Bolsonaro entrasse no governo, que se ele ganhasse para presidente, que isso aqui ia se tornar uma ditadura, que ia ser gente presa, ia ser gente torturada, como muitos dizem que aconteceu lá no tempo do governo militar, quando o governo militar tomou o poder em 64. Mas deixa eu falar uma coisa para você, quem foi torturado naquela época foi comunista, foi bandido, que é o que está acontecendo hoje. Pessoas, se você olhar a história, você vai ver na história que em muitos momentos ali, a nossa ex-presidente Dilma, essa mulher que hoje faz parte da Rede Globo, que é da Globo News, que é a Miriam Leitão, o que foi condenado aí a 30 anos de cadeia, mas que está solto, que é o José Dirceu, e muitos outros que foram condenados naquela época, porque estavam fazendo estripulia no nosso país. Existe no nosso jornalismo, mesmo que hoje eles não queiram admitir. Eu tenho um vídeo que eu coloquei, que eu acho que eu talvez vou colocar no final desse vídeo para que todos possam assistir. Esse vídeo foi criado naquela época, quando foram feitos atos terroristas por parte dessa gente.
A ex-presidente Dilma Rousseff, ela teve tempo nos grupos terroristas da América do Sul, sendo treinada. Essa mulher, a tal da Miriam Leitão, que também é outra pessoa, também envolvida no comunismo, também esteve naquela época. O banco, eles mataram militares, eles tiraram vidas de pessoas, e isso ninguém fala nada. Agora, quando algum comunista passou por um momento difícil, ali teve que enfrentar ali um general, teve que enfrentar um general Ustra, por exemplo, que é uma pessoa que na época era general do exército e era um cara que era linha dura, que botava para quebrar mesmo. Ah não, aí não pode. Agora fazer o que eles faziam estava tudo certo. E hoje o que estão fazendo de uma forma diferente, mas estão fazendo a mesma coisa. Hoje o comunismo, hoje nós temos 11 ministros dentro do Superior Tribunal Federal. Eu quero saber se há algum ministro daquele ali que foi indicado ainda na época dos militares. Nenhum deles. Todos foram indicados de Sarney para cá. Todos foram indicados por homens corruptos que de alguma forma tiraram proveito desta nação e até hoje ainda estão tirando. O Lula, por exemplo, chamou há um tempo atrás, quando foi mostrado aí um grampo de um telefone dele com a Dilma, ele chamou o Superior Tribunal Federal de um Supremo acovardado. E conclusão, tudo aquilo que ele falou, ninguém fez nada, ainda livraram ele agora da cadeia, porque ele estava preso, mesmo não sendo uma cadeia como a que eu gostaria que ele estivesse, porque eu sei que tem cadeia especial para quem tem formação numa faculdade. Agora um idiota daquele que roubou o país, ladrão miserável, tu acha que um cara desse ia ficar onde? Se fosse uma lei, se a lei fosse cumprida. Mas ele tem os amiguinhos dele dentro ainda da política, porque ele aparelhou de alguma forma o Superior Tribunal Federal, que já vinha sendo aparelhado por outros que são tudo mancomunados com ele. E hoje nós vemos, por exemplo, um presidente da República que todo mundo falava lá atrás, quando ele ainda era candidato, que ele ia destruir essa nação. Ele é homofóbico, ele é misógino as pessoas, e nós não vemos nada disso. Nós vemos um homem que trata a nação com o devido respeito. Porém, Senhor Jair Messias Bolsonaro, eu votei no Senhor e eu permaneço do teu lado, mas está na hora do AI-142. Está na hora de colocar essa gente no seu devido lugar. O Senhor não vai estar fazendo nada contra a Constituição, porque está na Constituição que isso é permitido e que o presidente da República pode fazer isso. Estão tirando as prerrogativas do presidente da República. Estão tirando o presidente da República queria colocar um diretor-geral da Polícia Federal, porque alguém que é da prerrogativa dele colocar. Apareceu o senhor Alexandre de Moraes trazendo ali uma determinação que não podia. Vergonhoso isso, vergonhoso. Um país igual ao Brasil, um país lindo, maravilhoso, que tem tudo para ser uma das maiores nações dessa terra. Uma das maiores nações deste planeta, viver debaixo subjugado por gente dessa qualidade. São pessoas que, infelizmente, eles não estão nem um pouco preocupados com o que a nossa nação vai virar, pode virar. Sabe por quê? Porque qualquer um desses que estão aí no Superior Tribunal Federal, até mesmo dentro da Câmara Federal do Senado, se acontecer alguma coisa aqui, se isso aqui virar uma guerra civil, se o povo começar a se matar por causa de comida, sabe o que eles fazem? Eles pegam um jatinho e vão para o exterior, vão pedir abrigo político e deixam o Brasil pegar fogo. É isso que eles vão fazer. Se acontecer, ninguém vai ficar. Sabe quem vai ficar numa frente aqui? Eu e você, que somos o povo. O nosso presidente com certeza vai ficar, porque é um homem de bem. Os ministros que ele colocou do lado dele, salvo alguns que ele, infelizmente, ele é ser humano, ele errou em alguns. Ele errou quando colocou Mandetta, ele errou quando colocou Sérgio Moro. Sérgio Moro como é que se diz? Era visto na nação de uma forma geral como um homem de bem. Ele era uma pessoa que representava a busca pelos corruptos. Hoje a gente faz uma análise mais friamente e vê que realmente algumas pessoas, eu achava, quando não mexeu com o Aécio Neves, quando não mexeu com alguns outros, eu achava, vai ser tudo no tempo deles. Primeiramente vamos no principal, que é o Lula, que é o PT,
que está trazendo, que trouxe o Foro de São Paulo para cá, que trouxe o comunismo para o Brasil, que se aliou com as nações comunistas, se aliou com Cuba, se aliou com Venezuela, que a gente vê que são países que estão totalmente destruídos. Quando nós vemos lá uma entrevista do Abu Janra, fazendo essa entrevista justamente com o Zé Dirceu, que eles falam que eles queriam trazer o comunismo para a América Latina, eles queriam transformar a América Latina num comunismo, e isso aí dependia de tempo e eles iam conseguir. Hoje nós vemos declaração do próprio Zé Dirceu, que ele diz que antes nós tomamos o poder pelo voto, hoje nós vamos tomar o poder de qualquer maneira, ou seja, o que eles estão querendo fazer é isso. Então eu peço para o nosso presidente eleito democraticamente, senhor presidente, preste atenção no que estão fazendo no nosso país. Nós estamos vendo um país sendo destroçado. Nós estamos vendo o Brasil, um país lindo, verde, amarelo, azul e branco, querendo transformar esse país numa mancha vermelha. Nós estamos vendo o nosso país sendo destruído por estes homens que tentaram no passado tomaram o poder de certa forma através do voto, fizeram o que fizeram, destruíram a nossa nação. Hoje, quando a presidente Dilma sofreu o impeachment, nós tínhamos 12 milhões de desempregados nesse país. Isso que se sabe porque era feito através dos levantamentos. Mas quantos mais que não aparecem ali que estavam desempregados? Quantos informais que nós tínhamos que não aparecem ali que também estavam desempregados? Então, havia isso tudo. No ano de 2019, o primeiro ano de governo do Jair Messias Bolsonaro, nós vimos, por exemplo, que havia uma resistência muito grande por trás desses corruptos que nunca aceitaram ter perdido o poder de uma forma democrática. Quando nós lemos, basta você pegar e entrar lá no site do PT e tenta ler o que está escrito, qual era o plano de governo deles. Você vai ver que coisa nojenta. Eles iam dar um jeito de travar o país e ficar tudo na mão deles. Eles iam travar o país de uma tal forma. Liberdade de imprensa. Hoje, por exemplo, uma empresa igual a Globo, igual a Bandeirante, igual a esses jornais que são tudo de esquerda, estariam trabalhando, funcionando tranquilamente. Porém, televisões igual a SBT do Silvio Santos, que é um homem íntegro, porém, televisores como da Rede TV, que é de um outro homem que não mancomuna com safadeza, não estariam trabalhando mais, já teriam sido colocados debaixo de cadeado. Eles iam fazer quase igual. Por quê? Porque eles iam fazer, porque naquele tempo do governo militar, o governo militar, ele travou aqueles que eram comunistas. Não deu trégua para aqueles ali, mas aqueles que muitas vezes até mesmo combateram o governo tiveram liberdade de expressão na época. Talvez muitos que foram aí, talvez como a Miriam Leitão, que alega que foi torturada. Mas como é que ela está tão bem? Eu nunca ouvi falar que uma pessoa torturada não tem sequelas. O Caetano Veloso, o Chico Buarque de Holanda, que depois que voltaram para o país ganharam milhões, estão ganhando até hoje. Espero que não estejam mais. Espero que a nossa ministra Damares já tenha cortado essas mamatas deles, que a maioria deles foi cortado. Aí nós vemos as atrocidades acontecendo. Por exemplo, essas pessoas que são pessoas que estão trazendo divulgação dos erros, das coisas erradas que está acontecendo no nosso país por parte dessas instituições como o STF. O que está acontecendo? Por acaso alguma das imprensas que nós temos aí, tipo Globo, Bandeirante, falaram alguma coisa contra? Ficaram do lado dos repórteres? Eu vi, por exemplo, Terça Livre. A Polícia Federal entrou na casa desse homem, levou tudo que era dele, o Alan dos Santos. Ele foi enquadrado, ele estava dentro da casa dele, ele, a esposa grávida com outra criança no colo, e os caras entraram, como ele fala depois do programa dele, entraram com as armas em punho e destravada. Por que precisa entrar na casa de uma pessoa assim? Não encontraram armas, não encontraram nada que pudesse comprometer. A única coisa é que ele fala a verdade, ele combate essas coisas e muitos outros. Alberto Silva, eu tenho acompanhado todo esse pessoal, o Fernando Lisboa, inclusive até na casa do Roberto Jefferson entraram. Roberto Jefferson é uma pessoa, o presidente do PDT, entrar na casa da sua ex-mulher, como ele está há 20 anos,
que ele falou que é separado dela, que não tem mais nada com ela. Olha a humilhação para a pessoa. E isso não poderia estar acontecendo. Eu volto mais uma vez a dizer, senhor presidente, toma as providências que o senhor precisa tomar. O povo está do seu lado. Quando o senhor tomar essa providência, ninguém da esquerda vai invadir nada, porque eles não têm poder contra as Forças Armadas. Hoje, por exemplo, se deixar por conta dessa gente, o MST, o MSTS, MSTM, sei lá o nome daquelas pragas lá, que são tudo aí, que era comandado pelo Boulos, que é dos sem-teto, tudo gente que eles entram invadindo aquilo que é propriedade particular, e pela vontade dos comunistas, não, aquilo pode. Aquilo ali é permitido. Hoje eles invadem casa de gente de bem, comandando a Polícia Federal. A Polícia Federal é uma instituição sagrada. Tem que atender uma porcaria de uns lixos desse. Senhor presidente, abra os seus olhos. Eu vi uma reportagem falada, uma reportagem inclusive estava ontem também, lá no Terça Livre, quando ele fez o programa dele à noite. Professor Olavo de Carvalho dá uma lição do que está acontecendo e do que precisa ser feito. Senhor presidente, o senhor é um homem de bem. Eu sei que o senhor está tentando fazer o melhor pelo nosso país. O senhor está tentando fazer com que o nosso país chegue ao melhor sem as vias de fato. Mas chega um momento, querido, que não dá mais. Está chegando um momento que tem famílias que só tem água na geladeira e acha que essa família, o homem vê o filho dele passando fome, o que ele vai fazer? Daqui a pouco ele vai estar invadindo. Daqui a pouco ele vai estar invadindo aí um mercado, ele vai estar invadindo uma casa para roubar. E é um homem que nunca fez isso na vida. E eu quero encerrar deixando aqui se todos que assistirem isso aqui, passem isso para frente. Eu quero deixar aqui uma coisa da minha parte. Aqueles que tinham seus comércios, que perderam, aqueles que tinham seus comércios, que durante esse tempo tiveram que mandar gente embora, foram roubados. Aqui em São Paulo, o Dória mandou soldar portas de comércio. A minha posição para esses comerciantes, eu creio que você tem uma associação, essa associação tem advogados. A minha opinião é que vocês deveriam, agora quando começar a coisa a se normalizar, convoca todos os comerciantes que vocês puderem e entra com uma ação contra o Dória, contra os prefeitos que fecharam nos momentos que fizeram vocês perderem. Está na hora de nós entrarmos também dentro da lei, não é fazer bagunça não. Quantos desses aí que tiveram suas portas fechadas e foram roubados, quem vai pagar esse prejuízo? Ninguém, se vocês não lutarem pelo que é de vocês. Então fica aí o meu alerta para todos. Eu espero que quem assistir esse vídeo aqui possa estar passando para frente, passando aí para os seus contatos, para as suas redes sociais. Não vão nos calar. Este canal Politicando é um canal patriota e conservador, e o nosso projeto aqui é comentar os fatos e combater as injustiças. Não estou interessado se lá na frente, se alguém vai achar ruim ou não. Eu estou aqui para isso. Eu sou brasileiro, eu tenho a Constituição do meu lado, eu tenho o povo também, com certeza. O povo brasileiro não quer viver o que está vivendo hoje. Por isso nós temos visto tantas manutenções, tantas manifestações nas ruas. Que Deus abençoe o nosso presidente, que Deus abençoe a vida de todos os nossos irmãos brasileiros que estão lutando pelo bem desta nação. Um beijo no coração de todos, um forte abraço, até o próximo vídeo, se assim o nosso Deus permitir.